Uma boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal aqui no canal. E hoje iremos falar sobre o tempo de milagres não acabou. Sobre milagres. Se eu te falar, meu amigo, que como Jesus ele curava nos tempos dele, quando ele estava aqui na Terra, ele ainda cura e faz coisas extraordinárias como ele fazia nos tempos dele, ele ainda realiza nos dias atuais. Você acreditaria nisso? Talvez você possa falar que não, porque você vê que o mundo está cada vez mais o quê? Pior. A gente vê principalmente a guerra que teve em 2022 entre a Rússia e a Ucrânia, o terremoto na Turquia e na Síria e outros milhares de coisas catastróficas que aconteceram na face dessa terra nesses períodos, como até mesmo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e tem outros motivos, né? Outros milhares de motivos. Mas Deus ele ainda realiza na vida da pessoa que crê. Na vida daquela pessoa que crê no poder e na manifestação de Deus, Deus vai ali e realiza o milagre. Pela fé da pessoa. O próprio Deus diz que tudo que é feito na fé, ali é possível. Se a gente usa a fé em tal coisa, Deus vai nos ajudar ali. Se a gente pede Deus em algo, usando a nossa fé, esse elemento que é tão poderoso, Deus vai nos atender com toda certeza. Basta termos o quê? A fé. A gente tem que possuir esse elemento. Se a gente precisa desse elemento para fazer tal coisa, nós devemos usar esse elemento. E é assim que a gente tem que viver, fazendo essa convivência com Deus. E assim tem que ser cada dia mais. Para assim a gente fazer sempre a vontade de Deus. É ou não é verdade? Pois é como Deus diz, né? Tudo que não é feito em fé é pecado. Aquilo que não é baseado na fé é pecado. E outra prova que Jesus ele fez tantas coisas extraordinárias foi até mesmo como foi a fé, é por ela que a gente vai conseguir os nossos pedidos, né? Realizar nossos pedidos. Um desses exemplos está escrito no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que diz assim, ó. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Se você não sabe o que é lepra, lepra era uma doença bem comum naquela época. A lepra é quando você fica cheio de enfermidades no corpo, na pele, sabe? Um monte de coisa, umas coisas bem... até dá até uma coceira, praticamente, se você parar pra pensar. A lepra, ela é uma coisa muito ruim. É pior que catapora. Ela é realmente um monte de enfermidade na sua pele ao mesmo tempo. E naquela época era bem comum. E principalmente naquela época, a lepra, ela praticamente era contagiosa. Então, se ela era contagiosa, quase no meio que não tinha cura para essa doença, tanto que na época a medicina não existia direito, tanto que a medicina não era tão avançada, então não tinha muito 100% cura para a lepra, o que acontecia? Essas pessoas que tinham lepras não podiam ficar na cidade. Então elas ficavam em lugares meio que ocultos e isolados, como montanhas, lugares de, sei lá, cavernas. Esses lugares é onde os leprosos ficavam. Jesus estava em um desses lugares. E apareceu um homem leproso. E com certeza esse homem leproso, né, sabendo sobre Jesus, né, tanto que Jesus ele era sobre Jesus aquela cidade sempre ouviram falar dele, porque ele era popular naqueles lugares, pelo milagre que ele fazia e tudo mais. Então aquele leproso já recebia aquela informação sobre o Senhor Jesus e o que ele realizava. Por isso ele falou para Jesus, assim, no versículo 12: Senhor, se quiseres, ou seja, se o Senhor quiser, bem pode limpar-me, ou seja, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, o Senhor pode me curar dessa doença, dessa lepra. E o que Jesus respondeu? No versículo 13 diz, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Olha só. E o que a gente vê isso aqui é a fé que o homem teve em Deus, no Senhor Jesus. Você vê que ele falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus ele falou assim, eu quero, seja limpo. Estendeu a mão. Mesmo o homem ele ter feito praticamente que você, ó Senhor Jesus, se for da tua vontade em me curar, cure-me.
me cure. Mesmo aquele homem não ter falado literalmente assim, Senhor, me cura, clamando, sabe? Clamando mesmo, me cura, por favor. Eu não quero continuar com essa lepra, eu não quero, por favor. A pessoa ficar desesperada naquele momento. Não, aquele homem ele agiu da forma de uma fé inteligente. Ele foi e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, me cura. Limpa, tira essa lepra de mim, se o Senhor quiser. É assim que é a fé, meu amigo. É assim que a fé atua na vida de todos. Quando a gente está numa situação assim que uma situação ruim, a gente começa a ficar desesperado. A gente não pensa no lado da fé. Às vezes a gente está tendo um problema assim, a gente não vê o lado bom que é a fé e a gente não pede ajuda pro próprio Deus. A gente quer resolver isso com a força do quê? Do nosso próprio braço. E é por isso que Deus não atua na vida do homem dessa forma, não atua na vida do ser humano. É por isso que Deus não vai atuar na vida da pessoa, porque ela não usa a fé. Ela não usa esse elemento poderoso que é a fé. Por isso que ela sempre vai ficar com aquela situação até ela aprender a usar a fé. Até ela aprender a ter moderação com esse elemento poderoso chamado fé. Então eu realizo essa pergunta, meu amigo. E você, tem usado sua fé? Tem usado a fé? Essa fé que está dentro de você, porque como eu sempre tenho falado aqui, a fé todo ser humano tem. Só que a pessoa tem que manifestar essa fé. Se a gente tem fé de acreditar que se a gente puxar o ar a gente não vai morrer, isso é uma fé, né? Se a gente sabe também que se a gente não tomar água, a gente toma água pra gente se hidratar, a gente sabe, a gente confia na palavra da pessoa. A gente confia, vamos supor, talvez muitos aqui não tiveram pedra no rim. Talvez a maioria nunca já teve nesse negócio. Eu também nunca tive. Porém, eu tomo água para me hidratar e para que isso não ocorra. Eu não preciso ter o quê? Pedra no rim para saber que eu preciso tomar água ali e pronto. Eu já tomo água antes disso acontecer. É a famosa ditado, né? Eu não preciso tomar um tiro para saber que dói. Então, assim é a fé, meu amigo. Se a gente tem fé de acreditar em algo, e a gente sabe, às vezes a gente nunca contemplou aquilo na nossa própria pele. Mas a gente acredita que vai acontecer, por isso que a gente toma as atitudes, as providências, né? Sobre aquilo. Assim é a fé sobrenatural. Essa é a sua fé natural. A fé sobrenatural é tipo isso, mas só que a gente pratica ela em Deus. E no mundo e nas coisas espirituais. Então eu te pergunto, você tem atuado a sua fé? A sua situação pode ser realmente crítica. E talvez você tenha pensando que não tem solução. Mas se você usar essa sua fé em Deus e não ficar praticando a sua fé, ou melhor, não ficar guardando essa fé que tem dentro de você só para você e não praticá-la, se você começar a praticar, você vai ver a transformação e mudança na sua vida. E o próprio Deus esclarece isso. Tudo é possível àquele que crê. Ele diz na palavra dele. Crê vendo o quê? Da fé. Vendo a fé. Ele diz, né, também que se sua fé for menor que um grão de mostarda, que é bem pequenininho mesmo, o grão de mostarda praticamente, sabe essas linhas do polegar? Ele é quase, não vou exagerar muito, mas ele atravessa só 2 linhas, mais ou menos. 2 ou 3 linhas do polegar. Tem essas linhas, se você reparar, não tem as linhas do nosso dedo aqui? Essas linhas que é digital? Se eu não me engano, um grão atravessa só 3 linhas, que é bem pequeno. Um grão de mostarda é bem pequeno mesmo, se você for pesquisar. E aí ele fala assim, até mesmo se sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, essa fé vai ser possível você mover até montanhas. As montanhas seriam o quê? Os problemas. Com a nossa fé a gente consegue mover qualquer problema, qualquer situação. Nada fica diante da gente quando a gente usa o quê? A fé. Porque a fé é o próprio Deus. É o próprio Deus com a gente. Por isso que todo problema desaparece quando Deus está conosco. Desaparece quando Deus está conosco. Tem pessoas que não usam essa fé e ficam falando o quê? Ficam falando que, assim, essa situação, esse problema, essa depressão, tem gente ainda que fala assim, essa depressão, essa doença, essa enfermidade, é tudo Deus provando a gente para ver a nossa fé, testar a nossa fé. Bom, eu tenho que dizer assim, tem pessoa que tem câncer, doença, uma enfermidade, depressão, há mais de 10 anos. Tem pessoas que têm doenças que duram há mais de 10 anos. 20, 30 anos. Você acha que uma prova pode durar 30 anos? Com Jó a gente vê que Deus fez tanta coisa. Mas qual foi a diferença?
Qual foi a diferença? Jó, ele não abandonou a fé. Obviamente, você não vai abandonar a sua fé. Porém, você vai querer buscar ajuda em Deus. Você vai querer buscar ajuda em Deus. Se você buscar Deus, você pedir para Ele te curar, você acha que Ele não vai te curar? Entenda, meu amigo, que a prova, Deus ele vai curar você. Ele vai curar. Não importa se você tiver uma doença, um problema emocional ou sentimental, alguma coisa assim, Ele vai te curar. Por quê? Porque assim o nome dele seja o quê? Engrandecido. Deus não vai ficar deixar você com essa doença, essa enfermidade, você clamando a Ele, você morrer clamando a Ele e você ficar assim. Não foi assim nem com Jó, quando vai ser com você? Você tá me entendendo, meu amigo? Sim ou não? Então você tem que buscar Deus, você tem que aprender a usar essa fé em Deus. Você tem que aprender a manifestar essa sua fé que está dentro de você, que eu sei que está dentro de você, em Deus. E assim você vai ver que o tempo de milagres não acabou e ainda está continuando e você pode manifestar essa sua fé que está dentro de você para conquistar coisas novas que Deus vai te dar. Se você praticar isso, você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida de verdade. Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo e até a próxima encontro. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.